Paz, meus irmãos, que alegria estar com vocês no dia de hoje. E hoje nós entramos no dia 72 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Deuteronômio do capítulo 1 ao capítulo 3 e o nosso tema é recordar para prosseguir. E você pode compartilhar, pode também comentar o que toca a você no dia de hoje. E você percebeu que nós estamos aqui na praia hoje, Praia do Pontal, lugar bem bonito. Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. O primeiro discurso de Moisés. Moisés conta a história de Israel. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto do Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés encarregou-se de aplicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão, como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês. Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Os espias na terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa
e espiando a terra foram até o vale de Escol, tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram dizendo, é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então ele lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. Também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, o levou como um homem, leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O castigo de Deus. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. Com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de vocês, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, eles ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O povo é derrotado em Ormá. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram cada um com seus instrumentos de guerra e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Foram na direção das montanhas. Os amorreus, que habitavam naquela região montanhosa, saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. A jornada de Cádiz até Zered. Deuteronômio capítulo 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos o monte de Seir. Então o Senhor me falou dizendo, vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo dizendo, vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não daria a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança o monte de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber. Pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho no deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a vocês
herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir. Porém os filhos de Esaú os expulsaram dali. Os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Agora levante-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu no meio do arraial, como o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os Amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas, estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comeremos e também a água que beberemos, tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Sião e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Sião saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por preso o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor, nosso Deus, vos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica à margem do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. A vitória é sobre Og, rei de Bassã, Deuteronômio 3. Depois voltamos e fomos na direção de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará
com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bassã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbom, destruindo por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bassã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Og, rei de Bassã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura pela medida comum. As tribos a leste do Jordão. Tomamos posse dessa terra nesse tempo, a região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a região de Bassã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Agob, todo o Bassã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Jerusitas e Maacatitas, isto é, Bassã, e as aldeias chamou pelo seu nome. Avote Jair até o dia de hoje. A Maqueir dei Gileade, aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão, por fronteira desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas encostas do monte Pisga para o leste. Nesse mesmo tempo, eu lhes ordenei dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes armados devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor o deu de vocês. Está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenha medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. O pedido de Moisés para entrar em Canaã. Também eu nesse tempo implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos. Porque você não passará esse Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente desse povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Amém, meus irmãos. Aqui nós vemos Moisés contando a trajetória do povo de Deus
pelo deserto e a conquista daquelas duas cidades fortes. Vamos agora então às leituras complementares. O registro das jornadas, números 33, 1 e 2. Diz assim: Perdão, a partilha... Opa, estou errado aqui, é aqui. Deus lutou por vocês, né? Deuteronômio 1:30. Deuteronômio 1:30 diz assim: O Senhor seu Deus que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito. Também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho, pelo qual vocês andaram, até chegar neste lugar. Maravilha! Bendize ao Senhor e não te esqueças. Salmo 103, número 2. Diz assim: Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós estamos vendo que a nossa leitura, já desde o final de Números e agora Deuteronômio, nos leva a criar memoriais e a lembrar do que Deus fez por nós. Hebreus 10:23, guarde firme a confissão da esperança. Diz assim, Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que isso significa, meus amados irmãos? Que quando nós olhamos aquilo que o Senhor já fez por nós e registramos, criamos memoriais, quando a gente olha para frente, para as promessas do Senhor, nós sabemos que Ele as cumprirá. Quando nós olhamos para as lutas que estão adiante de nós, nós podemos também olhar para as lutas em que já vencemos e que o Senhor nos deu vitória, e assim o nosso coração é confortado e sabemos que teremos vitória também no dia de hoje. Quantas vezes o Senhor já te respondeu, já atendeu o teu pedido, a tua oração? Ele vai responder outra vez. Então, alegra o teu coração. Coloca nos comentários um testemunho teu, quando foi que Deus respondeu você, assim os outros irmãos que nos assistem pode também participar e glorificar o nome do Senhor juntamente conosco. Foi uma alegria estar com você no dia de hoje, dando início então ao livro de Deuteronômio. Continuamos na nossa jornada, encerramos hoje o dia 72. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser.